Você já parou para pensar, Adão ou Eva, quem morreu primeiro? Essa pergunta intrigante desafia nossas interpretações bíblicas e nos convida a mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas. Neste estudo revelador, vamos explorar os textos fundamentais que narram a vida e o legado dos primeiros seres humanos criados por Deus. Será que as respostas estão escondidas em versículos pouco explorados? Ou será que precisamos olhar além do óbvio para compreender essa questão tão fascinante? Prepare-se para uma jornada inesquecível pelas páginas da Bíblia, onde verdades surpreendentes aguardam para serem descobertas. Para entender quem morreu primeiro, é essencial retornarmos ao princípio, conforme narrado em Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lemos sobre a decisão divina de criar o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Este ato de criação não apenas define a origem da humanidade, mas também estabelece o propósito eterno de Adão e Eva dentro do plano divino. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vemos Adão sendo formado do pó da terra e recebendo o sopro da vida diretamente de Deus. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 21, Eva é criada a partir da costela de Adão, simbolizando uma união única e inseparável. Esses eventos marcam o início de uma história que moldaria toda a humanidade. No entanto, a queda humana, narrada em Gênesis capítulo 3, versículo 6, alterou drasticamente o destino de ambos. A desobediência ao comando divino trouxe consequências severas, incluindo a morte espiritual e física. Mas será que essas consequências afetaram Adão e Eva de maneira igual? Ou há nuances nas Escrituras que nos permitem especular sobre quem enfrentou o fim primeiro? Para responder a essa questão, precisamos explorar não apenas os textos explícitos, mas também as implicações teológicas e históricas desses versículos fundamentais. A morte, tanto física quanto espiritual, é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, lemos que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa passagem nos ajuda a compreender que a morte não foi apenas uma consequência individual de Adão e Eva, mas um legado que afetou toda a humanidade. No entanto, ao analisarmos mais profundamente, podemos questionar se essa morte ocorreu simultaneamente para ambos ou se houve diferenças em seus percursos. Em Gênesis capítulo 5, versículo 5, encontramos o relato da morte de Adão. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Este versículo nos oferece um registro claro da longevidade de Adão, mas não menciona explicitamente o destino de Eva. Isso levanta a questão: será que a ausência de detalhes sobre a morte de Eva sugere algo significativo? Ou será que a Bíblia simplesmente omite informações que não eram essenciais para o propósito maior da narrativa? Além disso, a morte espiritual, representada pela separação de Deus, também merece atenção. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, somos lembrados de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa dimensão da morte pode ter afetado Adão e Eva de maneiras distintas, dependendo de suas respostas individuais ao chamado divino após a queda. Ao explorarmos essas questões, começamos a vislumbrar nuances que podem nos ajudar a responder quem enfrentou primeiro o fim. Um dos grandes mistérios ao explorarmos a questão de quem morreu primeiro é o silêncio bíblico sobre a morte de Eva. Enquanto Gênesis capítulo 5, versículo 5, registra claramente a morte de Adão e sua idade, não há menção explícita ao destino final de Eva. Esse silêncio pode ser interpretado de várias maneiras. Será que a Bíblia omite essa
Informação, porque o foco estava mais em Adão como representante federal da humanidade. Ou será que a ausência de detalhes sugere que Eva viveu mais tempo ou enfrentou um fim menos documentado? Além disso, é importante considerar o papel de Eva na narrativa bíblica. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus declara as consequências específicas para Eva após a queda, incluindo o sofrimento no parto e a submissão ao marido. Essas consequências podem ter moldado sua trajetória de vida de maneira distinta da de Adão, influenciando seu legado e, possivelmente, o momento de sua morte. No entanto, sem registros claros, somos convidados a refletir sobre o significado desse silêncio. Outro ponto intrigante é a relação entre Adão e Eva após a expulsão do Éden. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, lemos que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Essa continuidade da linhagem humana sugere que ambos viveram juntos por algum tempo, mas até quando? Essas perguntas nos levam a explorar interpretações teológicas e históricas que podem lançar luz sobre esse enigma fascinante. Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm debatido intensamente sobre o destino de Adão e Eva após a queda. Uma interpretação comum é que Adão, sendo o representante federal da humanidade, recebeu maior atenção nas Escrituras, porque suas ações simbolizavam o pecado original que afetou toda a raça humana. Em Romanos capítulo 5, versículo 16, Paulo reforça essa ideia ao destacar que pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Essa perspectiva sugere que o relato detalhado da morte de Adão pode estar relacionado ao seu papel central na narrativa teológica. No entanto, algumas tradições judaicas e cristãs antigas oferecem especulações intrigantes sobre Eva. Por exemplo, escritos apócrifos, como o livro de Adão e Eva, sugerem que Eva viveu por um período significativo após a morte de Adão, enfrentando arrependimento profundo e buscando reconciliação com Deus. Embora esses textos não sejam canônicos, eles refletem as tentativas de preencher lacunas deixadas pelas Escrituras. Essas histórias levantam a possibilidade de que Eva tenha vivido mais tempo, talvez até testemunhando gerações futuras. Outra abordagem interessante é considerar o papel de Eva como a mãe de todos os viventes, conforme mencionado em Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Esse título sugere que seu legado foi mais amplo e duradouro, impactando não apenas sua própria vida, mas também as gerações subsequentes. Essa perspectiva pode explicar, em parte, o silêncio bíblico sobre sua morte, já que seu papel como progenitora da humanidade transcendeu o momento de sua partida física. Ao refletirmos sobre a morte de Adão e Eva, somos convidados a considerar não apenas os fatos históricos, mas também as lições espirituais que essas narrativas oferecem. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lemos que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Essa verdade universal nos lembra que tanto Adão quanto Eva, como todos os seres humanos, enfrentaram a inevitabilidade da morte física. No entanto, suas vidas e escolhas continuam a ecoar através dos séculos, moldando nossa compreensão do pecado, da redenção e da esperança. O legado de Adão é frequentemente associado ao pecado original, enquanto Eva é lembrada como a mãe de todos os viventes. Essas identidades complementares nos ensinam que, embora ambos tenham falhado, eles também foram instrumentos no plano divino de restauração. Em Romanos capítulo 5, versículo 16, Paulo contrasta o pecado de Adão com o dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo.
Essa comparação nos encoraja a olhar além das falhas e ver o propósito eterno de Deus em ação. Além disso, a ausência de detalhes sobre a morte de Eva pode ser vista como um convite à reflexão pessoal. Talvez sua história incompleta sirva como um lembrete de que nem todas as respostas estão disponíveis neste mundo, mas que nossa fé deve estar ancorada na promessa de vida eterna. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa verdade nos conforta, independentemente de quem morreu primeiro. Chegamos ao fim desta jornada fascinante pelas páginas das Escrituras Sagradas, explorando a questão de quem morreu primeiro, Adão ou Eva. Embora as Escrituras não nos ofereçam uma resposta explícita sobre o momento exato da morte de Eva, elas nos convidam a refletir sobre temas mais profundos: o impacto do pecado, a inevitabilidade da morte física e a promessa de vida eterna em Cristo. Essas verdades transcendem o tempo e continuam relevantes para nós hoje. Que esta exploração nos inspire a buscar uma conexão mais profunda com Deus, reconhecendo nossas falhas, mas também confiando em sua graça e misericórdia. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, somos encorajados a ser fiéis até a morte, e Deus nos dará a coroa da vida. Que possamos viver com essa perspectiva eterna, sabendo que nosso legado verdadeiro está em Cristo. Se este estudo tocou seu coração, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé e aprofundam seu conhecimento bíblico. Deixe seu like, comente suas reflexões e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e transformação que encontramos nas Escrituras.